Cara, e falando um pouquinho de trabalho, voltando falando um pouquinho de direito, algum caso marcante, alguma coisa que te marcou? Porque antes você sonhava em ser promotor, Sim, sonhava muitas vezes estar lá acusando, e hoje sim. você tá do outro lado defendendo, né? Você falou que viu um caso muito marcante quando foi ver um caso de um crime aqui, você foi lá ver o júri e tudo, e deu essa Isso, virada de chave, né? Sim, tem duas cenas muito. Um caso e uma cena que me chamaram. Os dois para variar, são criminais. Porque os outros é discussão se o cara deve o tributo ou não, Sim. se tem a cláusula no contrato negocial da empresa ou não. Então é uma coisa mais. É muito disso que não me disse, né? Exato, né? Então é essa questão de interpretação, tá? Mas o criminal, eu falo que o direito criminal, ele é a primeira namorada. Dificilmente você casa com ela. Mas você nunca esquece. Pois é. É isso daí. O direito criminal Te é isso daí. marca, né? É. Entendeu? E no meu caso, com o direito criminal, eu sempre gostei muito. Sempre. O tipo de literatura é outro. Por exemplo, eu estou lendo um livro agora daquele psiquiatra forense, o Guido Palumbo. E ele conta os casos mais tenebrosos que ele fez perícia. Por exemplo, o estuprador, a mente de um criminoso estuprador, de um criminoso sexual, que a gente fala, geralmente ele não é uma pessoa que gosta do sexo. Às vezes ele até tem um histórico de ser uma pessoa impotente. Mas por que ele pratica o crime sexual? No caso, vamos pegar um homem com uma mulher, um homem com uma criança, né? Porque aquilo é a maior forma de violentar aquela pessoa. Ele gosta da violência. Então, é a maior forma em que um homem pode violentar uma mulher é praticando sexo à força com ela. Então, por isso que o criminoso sexual, normalmente, ele bate, ele amarra as mãos, ele tortura a pessoa. É um crime. E por obséquio, eu tenho algumas restrições de direito criminal. Por exemplo, eu não defendo estuprador. Não defendo. Mas o caso marcante comigo envolvia uma acusação de estupro. Não posso falar de Sim, cidade, imagina, nem não pessoas, mas eu estava aí com meus 26, 27 anos, 2007 isso daí. Ontem. Eu trabalhava no escritório do Dr. Írio ainda, e me chega uma mulher falando, olha, meu irmão está preso e estão acusando ele de estupro. Eu, na ansiedade para pegar um caso, na época, falei, bom, vamos lá. Se eu chegar lá e eu perceber que ele é o culpado, eu tô fora. Né? Aí chegamos na delegacia e perguntei pro delegado, a vítima tá aí. A hora que eu vi a vítima, era uma mulher e ela aparentava ter seus 20, 22 anos. Ela tinha 1,90 m de altura. A hora que eu vi o meu cliente, ele não tinha mais que 1,65 m de altura, não devia pesar 60 quilos, e aquilo me estranhou. E aí eu fui pegar os dados, fui pedir para ver o inquérito, e eu vi que aquela menina tinha 13 anos. Então era um estupro presumido. Menina menor de 14 anos, o ato sexual, a violência sexual é presumida porque a lei entende que ela não tem discernimento para definir isso na vida dela ainda. Bom, e aí falei para o delegado, o senhor vai manter ele preso? Vou mantê-lo preso. Tá bom. Aí chamei ele, falei, olha, me conta o que aconteceu. Ele falou, olha, eu estava indo embora para casa, não sou casado, não tenho filhos, cuido da minha mãe. Ela me ofereceu um programa por R$20. E eu paguei. E eu falei, então o senhor pagou um programa para ela, isso? E onde vocês foram? Não, nós fomos lá no recinto de exposição. E aí? Não, e aí nós estamos lá, numa boa, e aí de repente chegou o carro de polícia e nós saímos correndo.
sem roupa, largamos as roupas lá e saímos correndo, tanto eu quanto ela. Ela saiu correndo também? Saiu. Puxa um pouquinho mais perto, assim. Assim, tá. Ela saiu correndo também? Não, saiu correndo também. Voltei, conversei com o delegado, falei, doutor, dá uma conversada com a vítima, pergunta dos R$ 20 que ela ganhou. E o delegado foi lá e perguntou, e ela falou, não, os R$ 20 que ele me deu tá aqui. Mas a senhora fez um programa com ele? Eu fiz um programa com ele. Eu falei, olha, eu vou aguardar o laudo de exame de corpo de delito. Nisso, ele vai para a cadeia, dali uns 4, 5 dias esse laudo vem para a delegacia, e aí ela não tem nenhuma forma de violência no corpo. Ela não tinha um arranhão. Ela não tinha. E o exame feito nela, já o perito diz, né, se era a primeira relação ou não. Não era a primeira relação dela. E aí eu pedi para que fosse puxado a questão da vida pregressa. E ela tinha já algumas passagens da infância e juventude, já era uma menina vivida, vamos assim dizer. E eu fiz a defesa dele. Ele ficou 35 dias preso. Na audiência, o juiz libertou ele. E dali 3 dias o juiz deu a sentença absolvendo ele. Eu fui na casa dele, dei a notícia para ele. E no dia seguinte, ele morre. Puta que pariu. Morreu do coração, né? Aí eu fui saber, ele tomava um caminhão de remédios por causa daquilo, tal. Então isso me marcou muito, porque ele passou por aqueles 40, 50 dias naquela agonia toda, 35 preso, é solto, recebe a notícia da absolvição, mas ele morreu assim, eu não tenho a mínima dúvida, ele morreu em virtude daquela angústia, daquela agonia que ele sofreu naqueles dias. E o outro caso foi quando teve um homicídio também aqui na região, e o doutor Alessandro Baroni, que é delegado também, e que também fazia faculdade com a gente lá em Tupã, também era do ônibus, né? Também cantava. Era uma leva boa, né? A galera boa. E eles desvendam o autor, a família me chama, eu vou até a delegacia e nós vamos lá localizar o corpo e o instrumento do crime, que era uma faca. E aí a gente chega, o homicídio tinha acontecido já em torno de 25 dias. E aí a gente chega no local, um cheiro, eu não sabia, eu nunca tinha ido. Um cheiro absurdo de forte. E aí você vê aquele corpo todo putrefado já. Essa cena me marcou muito. E quando a gente leva, no caso, o meu cliente para o local, cadê a faca, o instrumento do crime? Ele fala, eu joguei nessa direção. Então a gente começa, os policiais entram no canavial e eles encontram a faca, inclusive bateram foto. A faca estava enfiada na terra, assim. Do jeito que ela caiu já enfiada na terra, assim. Uma faca de mesa. Caramba. Foi assim, foi bem trash, foi bem difícil. Acho que nem você falou, o criminal tem cenas que acho que impacta, né? Muito. Eu brinco que eu gosto muito de assistir seriados e filmes de serial killer, essas coisas e tal. Porque eu falo assim, é incrível de você ver a que ponto pode chegar o ser humano, né? Ou por raiva, ou por doença, enfim, algum distúrbio. Sim. Um caso que eu lembrei curioso foi que esse eu cheguei até quase contratamos também. Esse eu não consegui fazer. Esse eu falei pro rapaz, porque não dava para fazer. Eu tenho comigo o seguinte, toda vez que eu estou diante de um caso e eu sinto uma emoção por aquele caso, seja ruim ou seja boa, mas acima do normal, porque a gente não pode se blindar de uma certa emoção. Concordo. Então eu não pego. Eu tenho isso comigo, e aí não tem dinheiro no mundo que me faz pegar aquilo lá. Porque eu não vou trabalhar direito. Você se envolve, né? Eu vou ou prejudicar o meu cliente, porque eu tô com raiva do que ele fez, ou eu vou tentar passar que meu cliente é uma pessoa que muitas vezes ele não é, e às vezes ele nem quer isso. Tá? Então, eu fui chamado para ir na delegacia de uma tentativa de aborto. Vou na delegacia, chego lá, o cara não está preso, mas ele tinha sido conduzido. Ele deu o remédio, deu o Citotec lá para a namorada abortou e o feto nasce com vida.
Já tinha 6 meses e pouquinho, nasce com vida. Caramba. E aí, né, naquela noite ela vai, ela aborta, ela coloca ele num cobertor e vai lá, bate palma na frente da casa do namorado e entrega para ele. Falou, teu filho tá aí, com vida. Caralho. E ele corre, vai pro hospital. E aí depois a polícia, a hora que eles vêm, os enfermeiros vêm, aquilo chama a polícia. E a polícia chega e já desvenda. E aí ele já contou tudo o que aconteceu. E aí ele falou que ele tinha dado remédio para ela, tal, e que ela tinha tomado remédio, tal, enfim, um assunto bem. E aí a gente vai ver as fotos, né? Porque é feito perícia. A criança é viva até hoje, tá? Ela mora no Paraná. E eu cheguei para ele no dia da gente sentar para conversar sobre honorários. Eu falei, eu não vou pegar teu caso. E eu tinha acabado de ter o Pedro, a Daniela tinha acabado de ter o Pedro, meu filho. O Pedro estava com 2 meses. Eu não consegui. Eu peguei um ranço daquele cara que assim, eu falei, amigão, ele falou, não, mas me disseram que você faz criminal. Eu falei, eu sei, mas eu não vou trabalhar para você. Eu não vou fazer. Mas você nem passou o teu preço. Eu não vou passar. Eu não vou fazer. Tá? Pode procurar outro, pode ir atrás de outro. E dispensei o caso. Esse também é um caso que me marcou muito, mas esse eu acabei não fazendo a defesa. Ele foi condenado, ele, a namorada, foram condenados. Por mais que ele tenha levado, não equivale, entre aspas, a intenção. Isso. Eles tentaram, né? E há uns 10 anos atrás, eu soube que a criança tinha ido embora para o Paraná. Então, assim, aí também Sim. nunca mais vi, não sei. A